Minha gatinha tá brincando, cara, e fico me distraindo. Tô tentando gravar já é a quinta vez que tô tentando começar, mas a bichinha tá rodopiando aqui, eu acho muito bonitinho. Mas pra quem me conhece, sou Rafael Demora Decol, pra quem não me conhece também, né? Não, falei errado, inverti a ordem, mas não tem problema não. Primeiramente, bom dia, né? É uma coisa importante. Sou estudante de psicologia da UFR, estou no nono semestre, finalizando o curso já. Esse vídeo é para apresentação de um trabalho da matéria de temas e abordagens em educação, culturas e diferenças, com a professora Dantiele. E a proposta do trabalho era trazer dois temas que a gente abordou na matéria. E eu vou estar conectando com outros que eu vi que se enquadram bastante na minha vivência, que é a contracolonialidade e a psicologia ambiental. Contra a colonialidade eu vou estar pegando principalmente com o Nego Bispo, no artigo Começo, Meio Começo, a circularidade literária afrodiaspórica de Nego Bispo, da Patrícia Vaz Borges e do Carlos Antônio Magalhães Guedelha. Outro artigo que eu estou vendo é Psicologia Ambiental para o Estudo do Ambiente, da Fátima Maria Araújo Bertini. E o outro pensador que eu estou trazendo é o Luiz Antônio Simas, que ele é mestre em Educação pela UFRJ, mestre em Educação não, mestre em História Social pela UFRJ, e ele é um escritor sobre cultura popular brasileira. Acho que ele é sacerdote de Ifá, o Babalorixá, né? Então tem uma relação aí com o candomblé. Ele é da encantaria também, de umbanda, enfim, todas essas práticas. E ele fala sobre macumba, basicamente. E a escolha desse tema é algo que se conecta muito comigo, porque eu também sou um bandista e eu tenho usado os pensamentos desse professor para entender melhor a minha prática. E algo que é muito enriquecedor, né? Ter uma visão de fora também sobre a nossa prática. Mesmo uma visão acadêmica, mas uma visão acadêmica voltada às nossas práticas, que é o que eu estou defendendo aqui. O título do trabalho é O Giro Contracolonial na Construção de Novos Conhecimentos Lastreados nas Práticas Culturais e Espiritualistas Brasileiras. Vai estar no título do vídeo, não é fácil. Certo, então primeiramente a gente tem que entender que a cultura brasileira ela não é uniforme, não é homogênea, né? Aqui tem muitos povos. O Brasil é um país continental que recebeu migração de diversos países diferentes, de diversos povos, com culturas muito variadas, né? Fora os que já tinham aqui, os povos originários que sobraram e os que também foram dizimados, mas que ainda mantiveram de certa forma na nossa cultura alguma sabedoria, algum conhecimento que se mantém, que está presente no nosso cotidiano. E essas práticas são mais que simples práticas culturais, né? Eu escrevo aqui e isso é um termo meu, né? Não que eu seja grande coisa para criar um termo novo, mas é um processo psicoespírito cultural que vai estar criando essa subjetivação da pessoa, que acho que é algo muito brasileiro, né? Tipo, mesmo quem não é necessariamente de alguma prática afro-ameríndia, vai ter alguma simpatia de alguma coisa, vai ter um chá de erva, algum banho, vai acender uma vela para algum santo, é, que são práticas tidas nossas aqui, que vai ser parte importante do nosso processo de subjetivação de formação de individualidade, de formação de sujeito. E é interessante a gente notar que o corpo também cria, né? Quando a gente fala dessas práticas, são práticas muito corporais. O corpo ele se movimenta e se movimenta onde? No ambiente, se movimenta no espaço. E é a partir dessa movimentação que se cria novos conhecimentos, que se cria novos saberes e se mantém saberes que já existem também, que se conectam muito mais com as nossas práticas tradicionais, né? Com as nossas práticas culturais com o nosso território. E o espaço, ele não é só espaço concreto, né? Não é só a mesa que eu estou aqui, não é só a parede atrás de mim. É um espaço também, de certa forma, espiritual, um espaço simbólico onde a gente se relaciona. Então o trabalho ele vai ter o objetivo de expor uma nova visão, não uma nova, né? Mas de tentar ter essa certa retomada aliás, nem uma retomada, né? Tem uma tomada, a gente. E mais diretamente,
para buscar novos conceitos que se conectam mais com a nossa realidade, mas não unicamente conceitos tidos na academia, né? Que são importantes, inegavelmente, a gente tem que ter um rigor científico para tudo que a gente faz, né? Até mesmo numa prática espiritual a gente tem que ter um rigor científico, a gente tem que ter uma investigação, mas a gente tem que ter uma investigação lastreada na nossa terra, lastreada em nossos pensadores, e pensadores esses que muitas vezes não vão chegar na academia. São pensadores que às vezes morreram antes da academia existir. Então a gente tem que tentar se libertar dessas epistemologias eurocentradas, mas eu vou abordar mais profundamente aqui. Então, como eu já disse, dos autores que eu vou estar pegando, vai ser o Nego Bispo, e já pensando nessa questão da contracolonialidade, que o artigo que aborda o pensamento do Nego Bispo traz, que assim, os colonizadores, citação do texto, os colonizadores promoveram um sistema brutal de repressão a tudo aquilo que não fosse útil à expansão da dominação. Então, tem todo esse apagamento das culturas e dos saberes, né, do conhecimento tradicional, porque não era útil a forma de trabalho, a forma de produção, a forma de opressão imposta por esses colonizadores, né? E traz todo esse apagamento, né? Tem toda essa questão. Eu ia dar um corte aqui para tentar ler o texto, mas vou num take só. Se eu errar, paciência, não tem problema, a gente dá um rodopio e volta. Mas mesmo assim, né, mesmo com todo esse apagamento, os povos originários eles mantiveram os conhecimentos, mantiveram os saberes, não só mantiveram, né, mas também agregaram de outras culturas. Tem toda uma questão entre os intelectuais que estudam a cultura brasileira e as práticas espirituais brasileiras entre sincretismo e amalgamento. Sincretismo implica mais uma mistura em que um substitui o outro, né? Então, tipo, não é que São Jorge e Ogum coexistem, é que São Jorge é Ogum, então vamos cultuar só São Jorge, ou então vamos cultuar só Ogum. Mas acho que no Brasil, aí tem outro conceito, que é de amalgamento, tipo, essas coisas se misturam, então não é mais São Jorge com a lança matando dragão, é Ogum, né? Muda a figura lá, mas ainda se mantém alguns aspectos, mas não tem necessariamente uma substituição, tem uma mistura. Então não é que no Congá eu vou deixar de cultuar a imagem de Ogum. É que no imaginário, na simbolização, vai ter toda essa mistura, né? Não necessariamente uma sobreposição. E... Peraí, perdi a citação. Mas é nessa mistura de saberes que está a contracolonialidade, porque para Nego Bispo tem a diferença, né? Decolonialidade e contracolonialidade. A decolonialidade, o Nego Bispo ele vai dizer ali do prefixo de, né? Que vem de decompor, de deprimir, de tá aí nessa negação, né? Mas não é, a gente não tem que ter uma prática de negar a colonialidade, né? O colonialismo. A gente tem que ter uma prática contra-colonial, então tem que ter uma prática combativa e de luta. E essa luta tá justamente nessa existência muito teimosa, muito insistente dessas práticas tradicionais, dessas práticas culturais. E para ser uma luta, ela tem que estar lastreada num espaço, tem que estar lastreada num lugar. E que lugar que é esse, né? E a gente pensa, se é um conhecimento contra-hegemônico, um conhecimento contra-colonial, esse conhecimento ele tem que estar lastreado num espaço contra-colonial também. E quando a gente observa que a universidade tem toda uma forma de funcionamento, olha o carro do ovo passando na minha rua. Quando a gente observa que a universidade tem todo esse funcionamento, pera aí, só um minutinho que o carro tá barulhando. Tá, parou de barulhar. Carro do compra. Onde eu tava? O espaço, né? Se é um conhecimento contra-hegemônico, contra-colonial, não tem como esse conhecimento tá lastreado, tá firmado
né? Na Umbanda a gente fala muito de firmezas, né? O guia chega e ele faz uma firmeza, ele vai riscar o ponto, ele vai colocar seus elementos ali, ele faz a firmeza dele, né? Ele vai se firmar naquele lugar, naquele espaço. Então, mesma coisa com o conhecimento, né? O conhecimento ele tem que se firmar naquele lugar. E não tem como um conhecimento que é contra-hegemônico se firmar num lugar hegemônico. Um lugar hegemônico vai só corroborar com conhecimentos já hegemônicos. E onde que é esse espaço, né? O Simas ele vai estar falando que é o terreiro. Ele vai estar falando do terreiro, do bar, da esquina, da encruzilhada, do carnaval de rua, de todo lugar que vai estar tendo essa interação entre povos, entre pessoas subalternizadas, né? Essa visão cotidiana ali de produção do conhecimento. E é algo que eu estou entendendo melhor e faz muito sentido na minha vivência, entender o conhecimento, a ciência por si só, como sendo algo vivido no cotidiano e não algo pensado num espaço fechado, num espaço controlado, né? É claro que o conhecimento laboratorial tem que ser controlado, né? Mas quando a gente observa práticas filosófico-culturais, é no dia a dia que se vive, né? E aí faz sentido até a gente pensar no que é mais hegemônico, né, na construção desse conhecimento. Platão e Sócrates, eles iam... Sócrates? Platão e Aristóteles, enfim. Os filósofos gregos clássicos, eles iam para a ágora discutir a filosofia. Eles não ficavam presos na academia. Era um conhecimento construído ali num espaço de convivência humano, num espaço de sabedoria pública, né? A questão é que, atualmente, qualquer conhecimento que não seja de uma pele clara, como este que vos fala, é tido como negativo, tido como algo depreciado ou ruim. E o Simas ele vai estar falando da produção desse conhecimento nesses espaços e ele traz um conceito que eu achei muito interessante, que é a terreirização. Terreirização é transformar o espaço num terreiro. Aí ele ele dá essa conceituada, né? Que a partir de rituais litúrgicos ou não, né? Então a partir ou de um ritual religioso, ou não necessariamente religioso, mas ainda assim existe uma ritualização ali, se cria um espaço dessa convivência, dessa vivência, onde se permite a construção desse conhecimento. Então, você está num bar, quando você chega no bar, você senta, você vai, conversa com o dono do bar, você pede um copo de cerveja, ele limpa o copo, aí ele pega a cerveja no freezer, põe na espuma, enche o copo para você. É um ritual, um ritual ali de convivência entre pessoas. E tem o carnaval também, que o Simas fala muito, que toda essa movimentação da musicalidade, dos corpos, cria ali algo ritualístico também, ainda mais quando a gente observa toda a história das escolas de samba, que sempre estão relacionadas, sempre estão firmadas ali para algum orixá, né? A depender da escola de samba, varia, tem para Oxóssi, para Xangô, enfim, não é algo que eu vou me aprofundar muito agora. Mas sempre existem esses rituais no nosso cotidiano, na nossa vivência, que terreirizam esses espaços. E pensando nesses conhecimentos que são construídos, não hegemônicos, o Simas ele traz sobre a encantaria. Encantaria é uma prática espiritual mais comum no Nordeste, aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul não tem tanto, mas é mais no Norte e no Nordeste. E a encantaria ela vai estar caracterizada pelo uso de uma bebida sagrada, né, da Jurema, que eles chamam da ciência sagrada da Jurema, e cultua-se esses espíritos encantados. E o Simas ele traz uma definição, né? Numa das aulas dele, aqui uma citação dele. O encantado, né, o espírito encantado é 3 em 1. O encantado é ele mesmo, né, o espírito que existe. O encantado é o elemento da natureza no qual ele se encantou. E o encantado é o corpo que ele usa para dançar entre os viventes. A encantaria alarga a própria noção do humano. Sem dúvida nenhuma, há um alargamento profundo. A encantaria, por exemplo, coloca em xeque o próprio cogito cartesiano. Porque se a gente imagina o cogito, penso logo existo, a encantaria trabalha na dimensão do vibro logo existo, na dimensão do danço logo existo, na dimensão do bato tambor logo existo e, pasmem, morro logo existo. Porque muitas vezes a condição fundamental da existência é exatamente a morte. É que a gente poderia entrar num debate longuíssimo sobre a existência da vida
da vida espiritual, que acho que nesse momento não vai caber aqui, mas é algo que me interessa muito também. Mas é interessante notar que compreender o mundo a partir de uma visão que a vida é algo muito além do físico, né? Tipo, você não está necessariamente preso ao seu corpo para estar vivo, por mais que o corpo seja uma ferramenta essencial para alcançar o divino nessas práticas, é algo que confronta muito, que desafia muito a lógica eurocêntrica comum. E é nessa formação de conhecimento que a gente tem que se lastrear. A vida ela é muito mais do que algo meramente físico ou meramente material. O conhecimento ele é metafísico, ele é além da matéria. O conhecimento é algo que fica... que precisaria estudar muito mais, né? Racionalismo, o código cartesiano, para trazer uma tese mais bem defendida sobre isso. Mas o conhecimento é algo muito mais vasto do que essa simples prática, do que pensar o conhecimento unicamente como fixado no corpo. A gente tem que ter essa visão mais ampla, mais aberta, para permitir que a gente produza conhecimentos cada vez mais amplos, mais vastos. Mas, ao mesmo tempo, pensando nesse conceito de terreirização, o conhecimento está vinculado a um espaço. E aqui, beleza, como que a gente vai pensar isso? O espaço ele se transforma num lugar, né? O espaço ele não é... A partir da relação que o sujeito constitui com o espaço, ele deixa de ser só um lugar de viver, né? Ele se torna um lugar de estar, um lugar de subjetivação. E para isso eu vou continuar falando do Simas, porque ele tem uma questão muito interessante, que ele fala que a palavra tem o poder de encanto, citação dele. Nela, né, na palavra, reside a possibilidade de encantamento do mundo. E esse redimensiona até o que é humano e o que não é humano. Aí ele traz o exemplo de algumas ervas que nas práticas espirituais deles são encantadas, né? Isso é muito comum em qualquer prática afro-ameríndia. E ele traz o exemplo do peregum, ele traz a cantiga do peregum, mas que eu não vou saber recitar aqui para vocês, é em Urubá, desconheço-a. Mas ele faz o encantamento. Quando ele vai colher a erva, ele canta. Por quê? Porque nesse momento de cantar, nesse momento de encantar, ele traz vida, ele traz humanização àquela erva, àquela planta. Então a planta deixa de ser só planta, ela se torna mais do que energia vital, ela se torna mais do que simplesmente a erva, do que simplesmente aquele verde, aquelas fibras, ela se torna algo que é além, que é mais do que só aquilo que está sendo visto. Por quê? Porque foi encantado. A partir da relação que o sujeito constitui com o ambiente é assujeitado e, por consequência, o sujeito é assujeitado. E pegando uma citação da Bertini no artigo sobre psicologia e ambiente, na página 8, os lugares, os espaços, constituem as extensões dos sujeitos em um processo recíproco de identificação, no qual se constroem modos de subjetivação em um processo de afetação recíproca entre o espaço constituído e os indivíduos. Pode-se assinalar que intervir em um ambiente é também se ter como alvo o indivíduo e a coletividade. Então, quando a gente tem uma ação dessa, quando a gente vai no mato catar uma erva, quando a gente tem uma ação, quando eu afino um atabaque para começar a tocar, eu já estou agindo no ambiente, eu estou transformando o ambiente e, por consequência, estou transformando a pessoa que está ali também. Então, quando se humaniza o terreiro, quando se humaniza o espaço a partir desse encantamento, humaniza-se também o indivíduo que pratica essa terreirização, né? E a coletividade ela vai ganhar uma identidade também. Então, é um processo muito complexo, porque a partir da ação de um indivíduo, aliás, de um sujeito, eu mexo no ambiente, eu humanizo o ambiente, e a partir da humanização desse ambiente eu humanizo a coletividade, e a coletividade ganha uma identidade. A coletividade passa de ser simplesmente um conglomerado de pessoas e se torna algo a mais, se torna algo humanizado por si só. Então a comunidade que se cria no terreiro, a galera que está no carnaval pulando, deixa de ser só várias pessoas juntas num espaço.
Por quê? Porque você tem um objetivo em comum. E mais do que um objetivo, você tem uma vivência naquele momento. Você tem uma vivência naquele espaço, naquela... Eu me encanto com o que eu tô falando e me falta palavras às vezes. Aí tem que mexer o corpo, né? Tem que fazer alguma coisa. Mas nesse processo, tornar-se lugar é muito mais do que só desenvolver um afeto ou um pertencimento com o espaço, mas sim desenvolver-se enquanto pessoa e se situar no mundo, pisando no chão que os ancestrais já pisaram. E a partir dessa... Ah, não, já falei que o espaço deixa de ser só um espaço, né? O espaço se torna um sujeito também. E o espaço, por ser sujeito, ele também é agente, o espaço também vai agir entre as pessoas. Então, beleza, é interessante a gente pensar nessa questão, porque já pensando aqui no rodopio final, né, indo mais para a finalização do que eu estou querendo trazer, a vivência brasileira ela é muito além do que só o que está na academia, né? E ela não comporta essa linearidade temporal do nosso modo de produção. Então a gente tem que retornar a esses pensadores que trazem vivências diferentes. E pensadores esses que não são reconhecidos historicamente, às vezes porque já até morreram. Mas a gente tem como acessar essas ideias ancestrais, essas ideias que nos antecedem, mas que não foram registradas num meio acadêmico, hegemônico. A espiritualidade ela é uma forma de produção de conhecimento que vai muito além do cotidiano, que está no cotidiano, mas que vai muito além do cotidiano acadêmico. É isso que eu estou querendo dizer. Então a gente tem que buscar esses conhecimentos. Os indígenas, os quilombolas já têm outra visão de temporalidade, né? O Nego Bispo traz ali o começo, meio começo, em que tem a geração inicial, aí tem a geração do meio e não tem a geração do fim. Tem uma geração de um outro começo, que vai ser a geração do meio depois, e também vai ser a geração do começo de outra geração, porque o conhecimento ele não é linear, o conhecimento ele é cíclico, e por mais que seja cíclico, ele não vai seguir uma ordem, uma lógica comum e esperado de um progresso, de numa seta ascendente. É um círculo, às vezes decrescente, às vezes crescente, e o conhecimento ele vai estar no nosso meio, ele está no nosso cotidiano, está na nossa vivência. Então é interessante porque a gente, pensando na prática da psicologia, ter o indivíduo, ter o sujeito, tem que parar de falar indivíduo, né? Ter o sujeito mais conectado, holisticamente, né? Conectado de forma mais completa com o seu ambiente é imprescindível para a gente ter uma sociedade com mais saúde mental. Porque essas formas de vivência eurocentradas, elas são neurotizantes, elas causam dano a gente, né? São... Porra, a psicanálise inteira a psicanálise surgiu na Europa, não é à toa, né? Então a gente tem que se separar mais desse penso logo existo e tem que tentar entender a vida, tem que tentar entender a existência como sendo algo mais fluido, né? A existência não está só no pensar, a existência não está só na racionalidade, a existência está na vivência cotidiana. E aqui dá pra gente conectar vários outros autores, né? Acho que é a Judith Butler que fala de das mortes que são lamentadas, das mortes que não são lamentadas. Quando a gente começa a ver o mundo dessa forma mais conectada, fora do penso logo existo, tem implicações muito grandes também na prática espiritual, né? Então, por exemplo, o encantado ele vai se encantar numa planta, ele pode se encantar numa samambaia, pode se encantar num tronco de sucupira, pode se encantar num animal. E quando a gente passa a ter uma visão mais conectada do mundo dessa forma, eu acredito que fica mais fácil de levar a vida. A vida ela tem que ser mágica, ela tem que ser simbolizada de formas não necessariamente racionais, porque
nosso inconsciente, o nosso consciente também, ele não vai agir numa lógica em linha reta, ele não vai agir numa lógica que faça sentido. Então a gente tem que atribuir sentidos de formas diferentes para a nossa vivência. E a gente atribui sentido só na convivência com o outro, na convivência com o espaço, na convivência nessa convivência com o espaço, e o espaço ele vai além do simples material. O espaço ele vai se espiritualizar também. Então tem uma visão, uma observação do espírito é algo que traz muito mais completude para a formação da consciência e da subjetivação do ser humano. Do ser humano não, do sujeito. Porque uma planta pode ser sujeito, um animal pode ser sujeito, nessa visão da encantaria. Então acho que é isso. Eu gostaria de fazer um estudo muito mais aprofundado sobre todas essas questões, porque é algo que me move muito. Entender melhor essas visões de mundo diferentes é algo muito interessante e que tem muito a agregar para a prática psicológica. Mas falta quem pense sobre isso, falta quem fale sobre isso e principalmente falta reconhecimento para quem tem essas visões. Mas aí tem que ver, né? Onde que a gente está buscando esse reconhecimento? Está buscando na academia? Que eu acabei de criticar tanto, né? Será que a gente tem que trazer esse conhecimento para a academia ou simplesmente deixar no espaço comunitário? Não sei. Tem que se pensar muito. No fim, acho que ter estudado isso... Ó, um caminhão passando na rua. No fim, acho que ter trazido esse trabalho trouxe mais perguntas do que as respostas que eu achei que procurava. Mas muito interessante, muito edificante. Eu gostei bastante de ter buscado ter essas visões aqui. Foi algo muito importante para minha prática e para minha própria vivência também. É isso, muito obrigado quem assistiu. Dá like, compartilha, se inscreve e é isso aí, galerinha!